Bom dia, Andrade. Bom dia. Bom dia, Keila dos Santos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Que nós possamos fazer um dia extraordinário. Então, eu quero me apresentar. Meu nome é Jeane. Sou filha do Deus Altíssimo, amada do Senhor, menina dos olhos de Deus, apaixonada por Jesus, saboeira, e eu venho aqui falar um pouco da minha vida e um pouco sobre esse tema que muitas vezes a gente tem medo de começar alguma coisa, porque tem medo de fracassar, né? Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente nem começa porque já tem medo de fracassar. Então, assim, é um tema muito relevante, que muita gente passa por isso, eu já passei, e muitas outras pessoas andam passando. E aí eu vim abordar esse tema. Vamos esperar mais algumas pessoas chegar, entrar, e aí, conforme as pessoas vão entrando, eu vou falando sobre mim, sobre a minha vida, né? Sim, eu moro aqui em Goianira. Sou casada há 7 anos, né? Tenho uma saboaria, e nessa saboaria cada dia eu venho aperfeiçoando mais e apaixonada por sabonete. Amo o que eu faço, que eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é amar o que faz. Eu já tive outros empreendimentos, já fui cabeleireira há muitos anos, fui cabeleireira durante 20 anos, né? E ele era um círculo meu já, é um círculo que passou. E hoje eu entrei na área da saboaria com algo assim diferenciado, e aí primeiro eu entrei na saboaria com um hobby, mas com o tempo eu fui vendo que a saboaria para mim encaixava como um meio de empreender e levar essa arte da saboaria para outras pessoas que queiram empreender também. O empreendedorismo não é fácil, porque tem muitas barreiras, mas a gente, com Deus, com a fé, com a esperança, a gente vai crescendo. Igual eu falo, eu tô crescendo cada dia um degrau novo. Então, e nesse crescimento, muitas vezes nós ficamos parados com medo, né, do fracasso, né, com medo de não conquistar aquilo que a gente quer. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, ter fé. Primeiro, Deus, ele é tudo. Então, primeiramente ele, né? Então, assim, vou dar aqui um bom dia para Natália. Bom dia, Márcia, minha querida. Bom dia, Natália. Que nós possamos fazer um dia extraordinário. Então, assim, vou me apresentar de novo. Meu nome é Jeane. Sou amada do Senhor, filha do Deus Altíssimo, menina dos olhos de Deus. Estou aqui, sou saboeira, amo sabonete, amo fazer o que eu faço. Cada dia, assim, eu aprendo mais nessa área da saboaria. Então, assim, um dos alvos, um dos meus propósitos é levar a saboaria para muita gente que queira entrar nessa área.
Primeiro, para a pessoa que muitas vezes a pessoa não tem uma fonte de renda e ela pode começar com a saboaria, vencendo a cada degrau, né? A saboaria também pode ser como uma terapia para alguém que está precisando de uma terapia, de passar, porque a partir do momento que você começa a fazer um sabonete, gente, você quer fazer um sabonete, quer fazer outro sabonete, e sempre vai querer fazer sabonete, porque é maravilhoso fazer sabonete. Então, assim, a gente tem que amar o que a gente faz. Você pode fazer qualquer coisa, mas ali naquela coisa que você está fazendo, você tem que amar. Então, eu sou sou a Jeane, que é a minha saboaria, moro em Goianira, né? Então, assim, e aqui eu vim falar de alguns medos. Essa semana eu vou falar de vários medos que muitas vezes nos impedem de crescer. Às vezes medo não só de crescer financeiramente, mas de crescer emocionalmente, de crescer em outras áreas, certo? Sim, às vezes a gente tem medo, às vezes um medo assim até tem uns, é claro que a gente precisa ter aquele medo, né? Tem um medo, mas tem um outro medo que é maior do que você, certo? Por exemplo, esses dias eu faço caminhada de manhã, todos os dias de manhã eu levanto, eu vou fazer minha caminhada, e esse é um propósito de fazer caminhada, eu faço caminhada de manhã, e um dia, antes eu fazia à tarde, mas ultimamente estou fazendo de manhã. E um dia na minha caminhada, a gente estava lá caminhando, eu sempre caminho com meu marido, nós dois somos bem parceiros nisso aí. Então, e um dia a gente fazendo caminhada, contar uma experiência, algo que uma moça estava falando, né? Aí a moça falou assim para mim, aí ela viu os bichinhos, as lagartinhas que tem, né, que é a metamorfose da borboleta, né? Ela disse que morre medo daquilo ali, né? Que tem gente que tem medo de barata. Aí eu peguei e brinquei com ela. Mas ela é tão pequenininha e você é tão grande. Ela disse que tem, lá na casa dela tinha um pé de jabuticaba. Ela disse que não come a jabuticaba do pé dela porque lá dá umas lesmas. E ela disse que não tem medo de lesma. Aí eu falei para ela assim, brincando, isso é um medo que ela tem dentro dela, você entendeu? É um medo que atrapalha tanto ela de comer algo que tá na casa dela, né? Aí ela falou assim, que não come da jabuticaba, por quê? Por causa dessa lesma. Aí eu brinquei com ela, falei assim, mas eles são tão pequenininhos, é um medo, você entendeu? Imaginário, uma coisinha pequena tem medo, igual a barata. Tem gente que tem medo de barata, né? Então, assim, são coisas que às vezes, algo tão pequeno que prejudica a gente. Esse medo a gente tem que ter muito cuidado com os medos, porque dependendo do medo, a gente sai prejudicada. Às vezes a gente tem, por exemplo, eu tô vencendo um medo meu, que é de dirigir. Isso é um medo que eu tenho. Eu tenho pavor do trânsito. Mas eu falei para mim que eu vou vencer esse medo, que eu vou tirar minha carteira. Daqui uns dias vocês vão vendo eu dirigir, porque eu falei para mim que eu vou vencer esse medo. Você entendeu? Eu tenho medo, eu tenho pavor do trânsito, porque o trânsito, eu falo que o trânsito é muito louco. Então, assim, cada um de nós temos um medo e nós precisamos vencer esse medo. Esse medo não pode paralisar a nossa vida. Seja bem-vinda, Dagmar. Qual é o seu nome? Nayala Martins, seja bem-vindo. A Saboaria Terra Águia, seja bem-vinda. Poliana, seja bem-vindo, gente, na nossa live. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, assim, muito obrigada. Fico muito grata por cada um de vocês entrar aqui.
Então, isso aí eu vim trazer para vocês sobre isso. Então, a gente precisa vencer o medo. É claro que tem aquele medo que a gente tem aquele pouco de receio, né? A gente tem que ter sabedoria nessa, ver se esse medo te paralisa, é um medo que tá te paralisando de você ir mais na frente, ou é um medo de... Então, assim, tem que dosar o medo. Não pode ser muito e nem pouco, mas, você entendeu? Porque existe dois medos. O medo que te paralisa, esse medo que a gente precisa vencer na nossa vida. É o medo que te estagna ali, que você fica ali com tanto medo de que não, como é que se fala? Não corre atrás dos seus objetivos, porque você colocou na sua mente, você entendeu? Que do medo. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Existe um medo que é o medo que te paralisa e o outro medo. Esse medo que te paralisa, você tem que vencer ele. Então, fala assim, que o medo de fracassar está relacionado à insegurança. Então, o medo do fracasso é a insegurança. Às vezes você tem insegurança de alguma coisa. Ai, será que vai dar certo? Sabe? Essas palavras, será, mais, isso aí a gente não pode ter na nossa vida, você entendeu? Não, será? Essa insegurança, você entendeu? Geralmente aparece quando a gente, sim, a insegurança, quando a gente vai vencer algum desafio. Então, essa insegurança a gente tem que colocar na presença do Senhor para vencer isso. Às vezes é uma promoção ou uma apresentação em público, gera isso. E outras situações, né? Esse sentimento, o sentimento do fracasso, às vezes incomoda, sabe? A gente incomoda muito. Então a gente tem que balancear, né? Na medida certa, a insegurança pode ser positiva, igual eu tô te falando, na medida certa, essa insegurança pode ser positiva. Mas, assim, na medida, se ele passar muito, você tem que dosar isso aí, né? Quando, por exemplo, quando o medo te paralisa de capacitar aquilo que você está no seu coração, aí esse medo precisa ser vencido, né? Então, assim, eu venho deixar isso aqui. Às vezes a pessoa tem medo de aparecer. Uma das coisas que eu tô vencendo é estar aqui falando com você. Você entendeu? Isso aqui, eu não tinha isso aqui. Às vezes eu tenho um pavor de pegar no microfone, mas eu tô vencendo ele. Você entendeu? É você vencer esses medos, né? Você tem medo de um microfone, gente do céu. Então, assim, você vê o que eu posso vencer o medo. Eu vou deixar aqui 10 dicas para você vencer o medo. Então, assim, isso aqui, ó, eu não tinha. Ainda tenho dificuldade de falar, é claro, mas eu tô vencendo isso aqui, porque isso aqui faz parte da minha vida e é o que eu quero para mim, certo? Então, isso aqui eu não tinha. Já pensou, assim, eu numa live falando sobre isso, você entendeu? É um desafio. Isso aqui é um desafio, certo? Como é que eu faço para vencer o medo? É ir com medo mesmo, assim, colocar Deus na frente, respirar fundo. Eu vou conseguir, eu sou capaz, você entendeu? Você colocar palavras positivas em você, que você é capaz. Você entendeu? Que muitas vezes na nossa vida a gente tem esse negócio de, você entendeu? Mas a gente precisa colocar na nossa mente, eu sou capaz de vencer, eu vou vencer, eu vou passar por isso, mas eu sou mais do que vencedora. Lá em Romanos 8,37 fala que nós somos mais que vencedores. Então nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Então aí a gente vai, isso veio para mim, para o meu coração, e eu falo para mim, eu sou mais que vencedora.
Se Deus morreu lá na cruz por mim, por que eu tenho que ter medo disso, daquilo? São coisas simples. Muitas vezes, muitas coisas simples que nós passamos, que nós carregamos por muito tempo na nossa vida. Às vezes, esse tipo de medo nós criamos na infância, na adolescência, nós criamos esses medos. E esses medos nós levamos para muito tempo. Isso, Márcia, vai com medo mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Você entendeu? Que lá na frente Deus é Deus de poder, ele vai te ajudar. Então, se sabia que esses medos nós implantamos na nossos filhos. Você entendeu? Tem medo que nós colocamos nos nossos filhos. Então a gente tem que saber também dosar muita coisa na nossa vida. Os filhos da gente, tem muitas vezes a gente não souber, a gente não ter sabedoria para criar os nossos filhos, nós colocamos coisas na vida dele que eles carregam por muitos anos. É igual eu mesmo, na minha infância, na minha adolescência, tem coisas que a gente vai se purificando, vai limpando todos os dias, porque a gente carrega cicatriz, a gente carrega coisas da nossa infância que dói até hoje. Então a gente tem que ressignificar tudo aquilo que nós vivemos na nossa infância, senão atrapalha a nossa vida. Muitas vezes tem mulher que tem medo de casar porque viu que o casamento da mãe não deu certo, e aí muitas vezes fica ali, sabe? Aí não casa, tem medo de casar por isso. Às vezes tem mulher que não deu certo no primeiro relacionamento, aí acaba não indo para o segundo. É claro que isso tudo, você tem que ver o contexto, sabe, pessoal? O contexto daquilo ali. Bom dia, ateliê. Gente, tudo tem que saber o contexto daquilo ali, certo? O contexto de tudo. Não estou generalizando, mas a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. Então, aqui eu vou listar 10 passos para você vencer o medo do fracasso. Se for pensar bem, todo mundo tem medo. Todos nós temos medo. E ele acostuma surgir, sabe, gente? Quando vem um grande desafio, algo desconhecido. Porque às vezes o medo vem na nossa vida quando é algo de desconhecido. Aí ele vem, mas aí é natural a gente temer que as coisas saiam diferentes. Entretanto, é preciso saber controlar, é preciso saber controlar esse medo. Por exemplo, para vencer o medo. É igual a gente falou assim, vai com medo mesmo, né? Saiba que tentar é o único caminho. Eu vou listar aqui 10 passos para a gente vencer o medo. É tentar. A gente precisa tentar, certo? Porque se a gente não tentar, a gente não vai saber se vai dar certo. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Se eu não tentar, eu vou saber se vai dar certo ou não? A gente não vai saber se vai dar certo. Então, primeiro você tem que tentar, né? O outro, dê um passo de cada vez. Por exemplo, a gente também não pode ir, eu vou tentar e vou cair lá em cima. Não. A gente tem que dar um passo. É igual eu falo, degrau por degrau. A gente vai subindo um degrau aqui, outro ali, vai subindo, até conquistar aquilo que você quer. Quando você é igual, assim, relacionamento. Eu falo do meu relacionamento quando eu conheci meu marido e tudo. A gente foi degrau por degrau. Aí ele me conquistou. Eu falo de mim. Eu falo que ele me conquistou. Quando eu fui entrar no relacionamento com ele, eu estava tão frustrada com outros relacionamentos que eu não queria me relacionar com ele. Mas ele me conquistou. E a gente foi vencendo degrau por degrau. Eu disse, vou tentar degrau por degrau. Então, assim, a gente tem que vencer degrau por degrau, né? Dê um passo de cada vez. Porque se a gente não fizer isso, né?
tentar, a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não. Então, você tem que tentar para ver se vai dar certo. Uma das coisas que também eu sempre falo, igual eu falei antes, a gente tem que ter uma mente positiva, né? É claro, é tudo dosagem. Você tem que ter uma mente positiva. Você não pode, por exemplo, eu vou tentar isso e já pensando, será que vai dar certo? Não. Esse vocabulário a gente não pode ir com se vai. Se você tá tentando, você tem que ter a mente sua, a mente. Gente, a gente tem que trabalhar muito na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha. Se você ficar sempre falando, será que vai? Será que não? Será que isso? Será que aquilo? Não vai sair do lugar. Então, primeiramente, né, tentar, né, dê um passo de cada vez e ter uma mente positiva, né? Que a mente é o campo de batalha que a gente precisa ter positividade. Mesmo a gente não pode pensar no si, tudo si. Não, pensa positivo. Tudo que você vai fazer, pensa positivo. O outro, acesse as potencialidades, né? Então, se você tem uma mente, você vai acessar a potencialidade. Todos nós possuímos um potencial infinito que precisa apenas ser identificado e despertado. Para isso, invista em autoconhecimento. Outra coisa, investir em autoconhecimento e desfrute, né? Igual aqui, tente uma atitude, isso, manter, sabe, a postura sempre positiva, sabe, uma postura sempre positiva na sua vida. Bom dia. Bom dia, desculpa. Deixa só, pode dar. Beleza. Rapidinho, a gente vê aqui. A gente só vai dar uma olhada nas velas, tá? Tá, aí uma cliente chegou aqui no ateliê, aí eu vou terminar. E outra coisa, evite ver a falha como o fim de tudo. Muitas vezes a gente fica nessa, sabe? Ver falha em tudo. Tudo que a gente vai fazer, a gente fica colocando falhas. Não, a gente tem que pensar positivo, certo? Então, assim, a gente tem que pensar positivo. Vou fazer isso, vai... Não. Se falhar, você pelo menos você tentou. Certo? Pelo menos você tentou. Lembre-se de tudo o que já conquistou. Outra coisa, você chegou a um determinado grau. Você tem que lembrar da onde que você saiu e da onde você quer chegar. Eu cheguei até aqui, então eu quero chegar mais, conquistar mais alguma coisa. Então, para você conquistar aquilo, você já lembrou o que você conquistou antes, certo? Outra coisa, muitas vezes a gente tem a mania de comparação. A gente tem a mania de comparar fulano com Beltrano, que fulano tá ali, que fulano tá acolá. A gente tem essa mania de comparação. Então a gente não pode nos comparar com a outra pessoa, porque você está vencendo os degraus que você propôs na sua vida. A outra, saiba se adaptar, né? Tipo assim, você vai começar um projeto novo, você tem que saber se adaptar a esse projeto. E outra, fale sobre o que está sentindo. Quando os pensamentos estão fervilhando em nossa mente, tudo aparece mais impactante. Por isso é tão importante falar sobre o que está sentindo. E outra, se permita tentar. Esse se permita tentar é o principal. Nós precisamos se permitir a tentar, a conquistar aquilo que nós queremos, né? Então, se permita a tentar, certo? Então, se permita vencer, se permita tentar aquilo que você tá no seu coração, você entendeu? Se permita. Então, assim, eu vim te deixar essa mensagem nessa manhã,
na manhã de segunda-feira, uma manhã extraordinária. Coloca na sua mente, esse dia vai ser maravilhoso. Eu vou vencer esse dia. Muita gente, é igual eu vi uma pesquisa, que existe muito suicídio no domingo. Por quê? Porque muitas pessoas não têm o que fazer na segunda-feira, certo? Tem muita gente que é doido para chegar na sexta. Gente, se você pode viver uma segunda maravilhosa, porque você tá viva. Por que você tem que chegar segunda e já pensar na sexta? Não, a sexta passa tão rápido. E você tem que pensar, hoje é um dia extraordinário que eu vou viver ele. Vou me dar o meu máximo de mim nesse dia. Então você já acordou, você já tá aí um dia maravilhoso. Olha, hoje meu céu só bem quentinho, né? Então você tem esse dia para você vencer, sabe? Vamos, se tá precisando de ajuda, eu sempre falo assim, ó, muitas vezes as pessoas precisam de ajuda, precisam de amor, de carinho, sabe? Uma das coisas que eu tenho comigo, certo? Meu marido sai para trabalhar. Toda vez quando ele liga para mim, eu falo para ele que eu amo ele, certo? Porque foi o marido que Deus me deu. De manhã eu dou bom dia para ele, certo? Todos os dias eu falo para ele, olha, eu amo você, porque ele saiu para trabalhar. Você, igual eu ligo para minha filha, eu passo mensagem para minha filha, eu falo para minha filha que eu amo ela. Muitas vezes a gente não fala isso para os nossos cônjuges, a gente não fala isso para os nossos filhos. Então a gente precisa falar todos os dias, sabe por quê? Porque depois que passar isso, porque a gente não sabe o dia sem, entendeu? Então assim, todos os dias ame a si mesmo, vença os seus limites, vença os seus medos. Certo? Vença seus medos na palavra, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, vença na palavra, certo? Lá, eu amo ler o livro de Romanos, e lá em Romanos 8:37, ele fala, né, que em Cristo somos muito mais que vencedores. Não, se é nele, nós possamos vencer esse medo. Certo? Então tenha uma vida de positividade todos os dias. Acorda no seu coração. Eu vou vencer. Eu sou mais que vencedora. Tá bom? Obrigada, Caroline. Canto de festa. Obrigada a cada um de vocês que parou um pouquinho para ouvir a minha mensagem e que nós possamos ter uma vida de positividade. E se você tem um projeto no seu coração, tenta, certo? Tenta, vá com fé, vá com esperança. Eu deixo aqui uma mensagem aqui para vocês sobre isso, que nós possamos mesmo vencer isso, tá bom? Muito obrigada a cada uma, tá? Tchau!